Então, gente, vamos começar o oficialmente Copa Literária. Eu li Senhor Diretor, da Lígia Fagundes Telles. E que conto! Esse conto me deixou profundamente impressionada e ele me fez perceber como que o tema da velhice, o tema de personagens que envolvem personagens com o avanço da idade, que estão qualificadas assim como idosas, como esse tema tem mexido comigo de um jeito diferente, sabe? Tem me provocado, eu tenho pensado sobre isso. Eu não sei se eu tivesse numa idade mais jovem, eu gostaria tanto de pensar essas questões. Então, Senhor Diretor, a gente vai acompanhar uma senhora, meio que os pensamentos dela, em que ela tá mentalmente dizendo que ela vai escrever uma carta para esse diretor. Nesse momento que a gente tá dentro da cabeça dela e ela tá falando dessa carta, que ela tá indignada a princípio por conta de uma notícia, quando começa o conto, e ela vai se indignando com diversas coisas, como, por exemplo, coisas que a gente já percebe que ela tem uma certa idade, como a nudez. Ela vai caminhando nas ruas, aqui eu acho que é o Rio de Janeiro, eu não tenho certeza, eu agora fiquei sem certeza. Eu percebo que ela, assim, dentro da cabeça dela, a gente vai mudando o foco dessa carta que ela quer fazer para o diretor, dela contando algumas coisas das amigas dela. Então a gente vai envolver assim, a gente vai perceber o envolvimento dessa narrativa com sentimentos de coisas passadas. Eu acho que isso mexe muito com a questão da idade. Enquanto na juventude a gente pensa muito no aqui e agora, às vezes a gente faz uma relevância enorme com uma tretinha com um colega ali do lado, mas ela tá falando de pessoas que ela conheceu durante toda uma vida, né, que conviveu com ela, e pessoas que tiveram rumos diferentes na vida que ela tomou, por exemplo. Então, amigas que tiveram a vida sexual mais liberada, digamos assim, o que ela pensa, né? A gente vai ver o que ela pensa sobre violência. Eu acho que o passar da idade, eu tenho percebido isso, acho que eu já estou chegando na idade, talvez. Eu tô um pouquinho distante de ser considerada idosa, né? Pelo menos longe um pouco dos 60, 65 anos. Mas eu acho que, como eu tô nos meus 44, eu acho que a gente já começa a ter uma dimensão de estranhamento. Eu acho que especialmente com relação ao avanço tecnológico, ao avanço das coisas, né? Eu acho que a partir dos 40 a gente começa a pensar com uma certa nostalgia em relação a um outro tempo que não é mais. A gente tem que aprender e aceitar que esse tempo não é mais. E a gente tem que tentar, pelo menos, eu não sei se a gente consegue, mas a gente tem que tentar entender a lógica do momento, para não ser também aquela pessoa assim rancorosa, sabe? Então, ela reclama muito, essa protagonista. Eu acho que eu tô falando muito do conto, a proposta não é essa, mas enfim, eu amei demais. A gente tem aqui, eu vou deixar sempre o vídeo da Carmen Lúcia, porque eu nunca sei se é fluxo de consciência, monólogo interior ou discurso indireto livre. Então eu deixo o vídeo para vocês assistirem e aprenderem. Eu confundo até hoje todos esses estilos, mas tem essa questão assim meio que de fluxo. A gente vai passando pela mente dela, os pensamentos dela vão divagando até ela sempre voltar para essa carta, né? Excepcional esse conto, um dos meus simplesmente preferidos. Acho que eu não vou esquecer tão cedo ele. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre a experiência de ter lido o conto do Guy de Maupassant, minha primeira experiência com o escritor. Eu peguei essa edição, que vocês viram aí
nas imagens da Companhia das Letras e li um pouquinho da apresentação, porque é sempre bom ter uma contextualização do escritor. Então eu li um trechinho da apresentação e peguei na ordem. Resolvi pegar na ordem mesmo o primeiro conto dessa edição, que é o Sobre a Água. É um conto fantástico, é um conto de mistério, tem um pouquinho de suspense, um pouquinho de terror, e eu simplesmente me apaixonei por esse conto. A gente tem um narrador que vai contar o que ele pensa sobre o rio e vai contar uma noite em que ele teve uma experiência aterrorizante em um rio, durante um período que ele tinha alugado uma chácara nas margens de um rio. E assim, ler o rio não é a mesma coisa para mim depois que eu li A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, e também quando eu li o Como Ler Literatura, para Ler Literatura como um Professor, que a gente conversou em um vídeo aqui no canal já, né? Em que ler o rio, a experiência se torna ainda melhor, porque a gente sabe, né? Eu vou deixar até o link do vídeo aqui, né? Que rio não é somente o rio que significa. E aí, ele já começa a dizer como que ele acha que o rio, por que o rio é mais aterrorizante que o mar. E sobre a experiência, né, de terror que ele vai viver no rio, eu acho que o Guy de Maupassant, ele consegue fazer todo esse suspense da gente ficar na dúvida se ele tá imaginando tudo aquilo, ou se aquilo realmente tá acontecendo de verdade, né? Tem partes que a gente pode até, pelo menos eu fui pensando, né, que ele tá acontecendo essa parte de luta contra o medo dele, a razão, né? Tem até um trecho que eu deixei aqui uma estrelinha, porque assim, a razão e a emoção e o medo, a gente fica um lutando contra o outro. E ele descreve exatamente como a gente, quando a gente tá com medo de qualquer coisa, a gente se sente. Então eu tô triste e feliz, porque eu achei esse conto espetacular. Mas eu acho que eu vou escolher a Lígia, mas por muito pouco mesmo. Eu acho que eu vou ficar com o senhor diretor, porque o que a Lígia faz com relação ao tema da velhice é algo que por pouco é superior a esse conto aqui. E eu já coloquei o meu marcador, porque eu quero voltar. Tô muito triste, porque o Guy de Maupassant vai sair da Copa Literária, mas eu quero voltar com certeza para ler mais contos do Guy de Maupassant. Foi uma excelente estreia com o escritor. Então, grupo B, Virginia Woolf, eu li o Quarteto de Cordas. Eu tinha ouvido falar sobre esse conto, então acabei escolhendo ele. Na verdade, esse conto da Virginia Woolf é um conto bem curtinho, que a gente vai acompanhar na cabeça, eu acho que é uma mulher, mas eu não encontrei nessa primeira leitura assim, nada que dissesse quem é, mas parece uma mulher. Quando ela vai assistir a um concerto, a gente vai percorrer assim, como se a gente estivesse na cabeça dela, o que ela está experienciando, a experiência dela, vozes que ela ouve, conversas que são repartidas e cortadas. E aí a gente vê quando a mente dela sai daquele lugar para pensar em outras coisas e ela pensa no jardim. Eu fiquei até um pouco com dúvida se o concerto foi no jardim ou se ela toda hora vai para esse jardim, ver pensando aqui num namoro, num cortejo assim. E ela fica imaginando o que tá se passando também com as outras pessoas quando a música começa. E o efeito da música dentro dela. É um conto bonito. Agora vamos ao conto do Hemingway, né? Porque esse tipo de conto, esse tipo de narrativa assim, meio moderna,
apesar de ser bem sensível, esse tipo de conto não mexe tanto comigo, eu confesso, tá? Então vamos conversar sobre o conto do Hemingway, porque aconteceu uma situação aqui. Eu me atrapalhei, eu acabei lendo 2 contos. Eu li primeiro O Médico e A Mulher do Médico. Quando terminou o conto, eu fiquei meio perdida. E aí eu percebi que esse conto é um pouco continuação do conto Acampamento Índio. E aí eu fui ler o conto Acampamento Índio, né? Aqui na orelha do livro do Hemingway, a gente tem a informação que o Hemingway ele foi filho de médico. E esse conto, Acampamento de Índio, esse sim fez sentido para mim, então vou deixar como conto concorrente aqui com a Virginia Woolf no grupo B. Esse conto vai narrar um pai e um filho. O filho se chama Nick, o pai é colocado aqui como pai de Nick, e o tio George. Eles vão socorrer uma moça que eu entendi que é indígena, que tá tendo neném, certo? Então eles vão para esse acampamento. A gente vai ver a descrição do acampamento e a narrativa do parto da moça. E essa, assim, eu achei esse conto assim, certa forma um pouco profundo e merece até uma releitura. O filho começa a fazer uns questionamentos pro pai, e o pai também tá querendo que o filho veja detalhes do parto. Inclusive, a moça tá sofrendo muito e o pai não tem anestesia. O menino faz umas perguntas interessantes, né? Por que ele não tem, assim, um analgésico para dar pra moça? E ele ainda responde, assim, ó, dizendo que, olha, tente não escutar os gritos dela. Ela tá gritando muito de dor. E o pai tá dizendo, ensinando um pouco para ele, na minha interpretação, você tem que não se importar com a dor da mulher nesse momento, né? E vai acontecer uma coisa com o pai da criança, que aí eu acho que é spoiler, então eu não vou dizer. Mas ao final a gente fica assim com alguns questionamentos filosóficos do menino, né? E do tio George também. Esse conto eu achei bem interessante, ele fala muito de morte e um pouco essa coisa dos horrores, né? Vocês já assistiram ao vídeo do Causa Secreta do Machado de Assis? Então eu acho que esse conto dialoga muito com Causa Secreta, porque não que se trata de perversão, diferente de Causa Secreta, mas eu gostei muito da abordagem desse conto, da gente pensar essa coisa de ter uma certa anestesia com a dor dos outros. Será que por ser uma dor das mulheres? Não sei. E por conta de alguns assuntos filosóficos aqui também no Ernest Hemingway. Então, nessa batalha do grupo B, infelizmente, entre Virginia Woolf e o Hemingway, gostei mais do conto do Hemingway.